Vamos então dar início à nossa aula, agradecendo a Deus pela semana que tivemos, agradecendo a Deus pelo cuidado que Ele tem conosco, que o Senhor continue abençoando cada um de nós, que o Senhor continue dando sabedoria, nos mostrando da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, para que possamos buscar o conhecimento através da sua palavra, através da história da igreja, Pai, dessa matéria que estamos aqui, sem Deus, na formação do discípulo, que possamos realmente ser formados à imagem e semelhança de Cristo, e contamos com a sua graça e seu amor para conosco, Pai. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, a nossa matéria é a formação do discípulo, entendendo que essa formação, ela se faz com conhecimento na prática, aplicada ao relacionamento com vidas, no contato, na comunhão, na convivência com pessoas, né? Então, nós acreditamos que o conteúdo, ele só é aplicado quando aplicamos a outros, e assim por seguinte, né? Um investir na vida do outro. Essa é a base do nosso discipulado cristão, se envolver com pessoas. O texto que nós estamos usando para esse tema, que é a história do cristianismo, o que temos a ver com isso. Estamos na aula 7. O texto diz: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. 1 Coríntios 12, 27. Isso tem que nos trazer sempre a lembrança que Cristo é o cabeça da igreja, ele que governa a igreja. Então, quando a gente olha para a história e vê as mazelas da igreja, vê a igreja perdendo a rota, perdendo o rumo, perdendo o significado de ser igreja, né, que é abençoar pessoas, que é ser uma referência para vidas aflitas. Nós temos que entender que nós é que somos responsáveis por isso, nós temos a capacidade de reavivar a igreja, de ser um instrumento útil na mão de Deus, para a honra e a glória dele. Então, quando nós refletimos e vivemos a igreja de Cristo, nós vivemos a dimensão do corpo, a dimensão espiritual do corpo de Cristo. E que possamos ter discernimentos e ousadia para deixar que Cristo realmente governe essa sua igreja, governe cada um de nós. Que possamos ter essa compreensão de governo, Cristo nos governa, e que possamos deixar ser governado por Cristo. Amém? Vamos lá. Então, nós vamos falar hoje sobre o movimento missionário. Nós olhamos na história, até esse momento, né, nós vimos lá a igreja, então, em Atos dos Apóstolos, ela crescendo, uma igreja onde o poder de Deus era manifesto, onde as coisas aconteciam com ousadia, autoridade de Deus. Depois a gente vê a igreja crescendo e conquistando, então, o Império Romano, e fazendo parte do Império, também sendo usada por Deus para levar as pessoas a conhecimento de Cristo. Deus usa poderosamente a sua igreja, só que a igreja começa a se associar ao Estado, e essa associação ao Estado não trouxe grandes benefícios à igreja, né? Benefícios que eu digo de resultados espirituais, mas sim de poder. A igreja começou a ser uma igreja poderosa, onde ela começou a dividir poder com o próprio governante, e aí a luta por esse poder perdurou por anos, até chegarmos, então, à Reforma Protestante. Então, quando a gente olha também para a Reforma Protestante, a gente vê Deus agindo através de homens e mulheres como nós, né? Pessoas que estavam incomodadas com o que estava acontecendo, pessoas que sentiam realmente um mover de Deus nas suas vidas, né? Um discernimento enorme a respeito daquilo que estava acontecendo, e começaram a se posicionar contra aquilo, né?
contra os desmandos da autoridade papal, contra os desvios do conhecimento bíblico, né, da doutrina bíblica, dos princípios cristãos. E aí a gente se depara, então, com a reforma protestante, né? Infelizmente, homens e mulheres perderam sua vida por terem uma voz profética nessa época, né? Tentando realmente fazer com que as pessoas discernissem o momento que está vivendo e mudasse o rumo da sua história, mas, infelizmente, o poder da igreja, da instituição igreja romana, não deu ouvidos, né? E aí Deus continuou usando homens e mulheres até chegarmos a Lutero. E aí esse homem movido pela ação de Deus, um homem comum, né? Um homem como nós, um homem que buscava o conhecimento de Deus, a graça de Deus, e com esse temor de Deus, ele começa então a pregar a palavra de Deus, dizendo que a nossa justificação era somente por fé, não havia nenhum remendo, né? nenhuma demanda a mais, né? Se não fosse por fé. Não era comprando, ou adquirindo, ou fazendo algo que nós conseguimos alcançar a graça de Deus, né? A graça de Deus nos alcança de forma imerecida, nós não merecemos o amor de Deus, mas mesmo assim Deus nos ama. E aí nós deparamos então com essa reforma, que acaba então se tornando uma nova religião, né? Deixa de ser a religião católica apostólica romana para ser a religião protestante. Quer dizer, as duas se dividem, né? Mesmo sendo a crença no único Cristo, né? No Jesus como Senhor e Salvador, há uma divisão posterior, então, das duas igrejas. Tá? Elas não comungam mais dos seus espaços, das suas perspectivas cristãs. E aí nós deparamos, então, com o movimento missionário moderno, após reforma. Então, homens e mulheres, então, que saem do contexto estrutural da igreja e começam a ser usados por Deus para fazer a diferença na vida de pessoas. E isso é tremendo, porque nós somos frutos disso, né? Eu sempre digo que nós somos frutos da história, e quando nós olhamos, então, esse contexto da pós-modernidade, desse contexto da pós-reforma, né? Nós vemos um contexto muito parecido conosco hoje, né? Onde a gente vê as coisas acontecendo justamente isso, de pessoas reunidas buscando o mover de Deus, e Deus agindo através dessas pessoas. Então, hoje, se você quer ser usado por Deus para fazer algo a respeito da sua igreja, se coloque na vontade de Deus. Busque e deixa que ele faz a obra, né? Nós não tem nada, muitas vezes a gente viu e a gente tenta fazer muitas vezes com as nossas próprias forças, né? Com temor, com vontade realmente que haja mudanças, mas a mudança, a real impacto que essas mudanças podem causar na sociedade é quando realmente tem um mover de Deus, uma ação de Deus, um poder espiritual de Deus sobre a vida de pessoas e a vida de instituições para que haja realmente uma mudança eficaz, né, na história, tá? Então, se hoje você é uma pessoa inconformada com o que está acontecendo ao seu redor, né, você olha para a sua igreja, olha para o seu contexto e você se sente incomodado, né, com o caminho que esse contexto está levando e as práticas, que de repente, algumas vezes, pode não coincidir com as práticas da palavra de Deus, não perca a esperança, né? Não perca a esperança. Compartilhe suas indagações com outros, né? E busque a vontade de Deus. Que Deus, como fez na história, fará que as coisas aconteçam. Nosso propósito é descrever de modo breve certos movimentos de importância que, por meio da reforma, influenciaram países protestantes como a Inglaterra, a Alemanha e a América do Norte. Depois da reforma, apareceram 3 grupos diferentes na igreja inglesa. Os elementos romanistas, que procuravam fazer amizade e nova união com Roma. Eu vou falar sobre isso, né? Então, o intuito da reforma não era a separação, tá? Não era dividir. Não passava isso na cabeça dos reformadores. Eles queriam realmente reformar a casa, né? Reformar a sua igreja. E que eles tinham um temor e amor por ela, né? Então, muitos permaneceram ali, vamos tentar, não vamos sair do contexto da instituição apostólica romana, mas vamos tentar mudar isso, né? Fazer com que os seus líderes, né, possam ver a boa mão de Deus sobre nós e mudar esse contexto, tá? Então, eles não saíram, então, da igreja romana. O outro foi o anglicanismo, que estava satisfeito com as reformas moderadas estabelecidas no reino de Henrique VIII e da rainha Elizabeth. Quer dizer, a igreja, então, começa a tomar, através do movimento anglicano, começa a tornar
forte na Inglaterra, e eles fazem uma maquiagem na sua liturgia, né? Eles são muito parecidos com o catolicismo romano, mas não mais coniventes com a autoridade papal, né? O Papa, então, não tem mais autonomia sobre eles, e eles levam, então, a sua igreja até nos dias de hoje dessa forma. E também tinha um outro grupo protestante radical, que desejava uma igreja igual às que se estabeleceram em Genebra e Escócia. Então, esse inconformismo até hoje perdura, tá, gente? Isso é bom. Eu creio assim, queridos, eu creio que qualquer instituição, tá? Cristã ou não, ela precisa estar no seu contexto, no seu bojo, na sua vontade, reformas, assim. É necessário que haja reformas. É como nós que moramos no imóvel, né? E, de repente, com o passar do tempo, há necessidade de reformas. As coisas se deterioram, se estragam, precisam ser renovadas. Outras modificações precisam ser feitas. E isso é constante. Isso é constante. Você que mora na sua casa, no seu apartamento, no seu imóvel, você sabe disso. Sempre tem algo que precisa ser mudado, né? Para melhorar a convivência na casa, o acesso à casa, a boa estadia na casa é a necessidade de reforma. Eu creio que isso também é o intuito, é o que passava na mente desses reformadores, que deve passar na nossa mente, essa vontade, esse querer reformar, né? Isso não é para dividir, isso não é para apenas apontar as falhas, isso é para entender o mover de Deus. Mover de Deus na nossa vida e esse mover de Deus contextualizado ao nosso tempo. Nós vivemos hoje uma igreja pós-moderna com diferentes facetas, com diferentes meios de atuação, diferentes formas de agir, que é necessária uma reflexão sempre, uma mudança sempre, principalmente nos dias de hoje, onde a mudança é muito mais rápida do que antes. As coisas acontecem rápido, né? Então, nós somos a prova disso, eu tenho dito isso, né? Nós estamos dando uma aula online hoje por causa dessas mudanças. Então, houve uma questão da pandemia, né? Que nos pegou todos de surpresa, mas com o advento da internet, com o advento da comunicação rápida e instantânea, todos nós tivemos que nos adaptar rapidamente a todo esse contexto. Então, as mudanças hoje, elas precisam ter dessa rapidez, né? Elas acontecem de forma rápida. Então, nós precisamos discernir e nos colocar diante de Deus para que possamos ser agentes de Deus também nesse mundo que vivemos hoje, tá? Inconformados, mas não com o intuito de divisão, mas com o intuito de restauração. Esse último ficou conhecido como os puritanos e opunha-se de modo firme ao sistema anglicano no governo de Elizabeth. E por essa razão, muitos de seus dirigentes foram exilados. Então, também, né, infelizmente, isso é claro, que após a Revolução de 1688, os puritanos foram reconhecidos como dissidentes da Igreja da Inglaterra e conseguiram o direito de organizar-se independentemente. Do movimento iniciado pelos puritanos surgiram 3 igrejas, a saber, a presbiteriana, a congregacional e a batista. Quer dizer, nós somos frutos desse inconformismo dos puritanos com a igreja, né, da sua época, tá? E aí é uma coisa interessante também, porque até então, em 1500 anos de história da Igreja Apostólica Romana, nós tínhamos uma única igreja. Isso era interessante, né? Sabíamos, o foco estava na instituição romana. Com o advento da reforma, então, ela se dilui muito, essa igreja, né? Então, a gente percebe, então, que há uma diluição e há ramificações, então, da igreja e novas instituições se formam. Tá? Então, quando a gente olha aqui para uma presbiteriana, uma congregacional e batista, nós vemos aqui, são igrejas históricas. Então, quantas outras igrejas saíram dessas próprias igrejas, né? Com o resultado dessas igrejas aqui? Até mesmo, infelizmente, por divisões. Então, nós temos que discernir esse lado profético, esse lado do mover de Deus, onde há um inconformismo e há uma vontade de fazer o melhor para Deus, mas também dessa facilidade ruim de divisões, né? De não concordar e não andar a segunda milha e dividir, né? E fazer, então, as independentes, aí novas comunidades, que isso necessariamente não é ruim, porque ainda o governo é de Cristo, o cabeça da igreja é Jesus, amém por isso, mas tem um outro lado que não há cura também, há outro lado que há pretensões totalmente humanas por prestígio e poder, né? Isso é lamentável,
lamentável, e a gente não consegue mais nortear isso, a gente não consegue mais olhar e ter uma visão ampla do que está acontecendo, porque se diluiu demais hoje, né? Há várias e várias vertentes dessas igrejas históricas. Então, perdeu-se onde essas igrejas históricas elas formavam o seu concílio lá, sua forma de administrar as suas igrejas, mas que era uma forma de conter, né, alguma falha ou coisa parecida, e de repente hoje tantas e tantas novas denominações que realmente é muito difícil nós fazermos uma análise, né? Nós até tentamos buscar nos livros, buscar na literatura, tem muita gente escrevendo sobre a igreja hoje, mas essa grande unidade, né, ou essa uniformidade na igreja, ela, no meu ver, ela se espalhou, ela não tem mais como juntar mais isso, ela tomou outras dimensões, assim, que a gente não tem mais nenhum controle para que haja uma unidade, tá? Nos primeiros 50 anos do século XVIII, as igrejas da Inglaterra, a oficial e a dissidente, entraram em decadência. Os cultos eram formais, dominados por uma crença intelectual, mas sem poder moral sobre o povo. Vou dar uma paradinha aqui, só para dar uma olhada como é que está aqui. Como é que está no Google Meet? Ok. Tá, voltando para a aula. Então, voltando, né? Então, a igreja... Isso foi aqui. A igreja, então, ela entra nessa decadência, né? Por isso, novamente, eu falo da reforma, porque ela perdeu o rumo, perdeu o foco, perdeu a direção da palavra de Deus. E aí perdeu a moral, né? Perdeu a moral. O povo já não olhava a igreja como referência. E isso é muito ruim quando o povo, né, independente da sua fé, ele olha para uma instituição igreja e ele não vê relevância nela. Então isso é um sinal que a coisa não está indo bem. Ok? Mas a Inglaterra foi despertada dessa condição por um grupo de pregadores sinceros, dirigidos pelos irmãos John e Carlos Wesley e George Whitefield. Dentre os três, Whitefield era o pregador mais poderoso que comovia os corações de milhares de pessoas, tanto na Inglaterra como na América do Norte. Então, nós, percebendo muito isso, né, Deus levantando pessoas. Então, há um inconformismo, pessoas, então, buscam o direcionamento de Deus, começam, então, a buscar a vontade de Deus sobre as suas vidas, em grupo, né, em reunião, e Deus vai levantando pessoas. E aqui está um grande exemplo disso, né? Tem os irmãos João e Carlos Wesley, e George Whitefield, que poderia ter mais pessoas envolvidas, mas esses três se tornaram ícones, se tornaram pessoas que Deus usou com mais relevância, pela graça e também pelos esforços deles em buscarem esse Deus, né? Então, esse pregador aqui, o Jorge, segundo a história, e isso você encontra em vários livros de história, ele realmente pregava com muita convicção o poder de Deus. As pessoas realmente paravam para ouvir. A sociedade começou a ver uma direção. Por quê? Porque um homem foi usado, se deixou ser usado por Deus e começou a pregar, então, a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia, e muitas pessoas se converteram através da pregação de Whitefield, né? Então, isso é fantástico e possível para cada um de nós. Carlos Wesley era poeta sacro, cujos hinos enriqueceram a coleção inológica a partir do seu tempo. Então, nós vemos um homem usado por Deus como poeta, né? Onde muitos hinos da sua época, então, foram escritos por ele, onde homens inspirados, né? Um homem inspirado por Deus para levar a igreja à adoração a Deus, né? E ele foi reconhecido na história por isso. E aí nós temos o irmão dele, o John Wesley, foi, sem dúvida alguma, o indiscutível dirigente e estadista do movimento. Quer dizer, nós temos, então, esse ícone aqui, que é John Wesley, conhecido na história, um homem fervoroso, um homem que desbravou mesmo, assim, ele é um pregador nato, um itinerante, né?
da palavra de Deus, um homem que teve conflitos enormes. Ele já um homem conhecia Cristo, mas não tinha tido a experiência com Cristo, e Deus então se revela mais a ele. Ele tem uma experiência, uma fé renovada nesse caminho, né, de buscar a vontade de Deus, e foi um homem realmente usado por Deus. Na idade de 35 anos, quando desempenhava as funções de clérigo anglicano, John Wesley encontrou a realidade da religião espiritual entre os morávios, um grupo dissidente da igreja luterana. Em 1739, Wesley começou a pregar o testemunho do Espírito como um conhecimento pessoal e interior, e fundou a Sociedade daqueles que aceitavam seus ensinos. Os seguidores de Wesley foram chamados metodistas, e Wesley aceitou sem relutância esse nome. Na Inglaterra foram conhecidos como metodistas wesleyanos, e antes da sua morte, do seu fundador, contava-lhes aos milhares. O movimento wesleyano despertou clérigos e dissidentes para um novo poder na vida cristã. Também contribuiu para a formação de igrejas metodistas sob várias formas em muitos países. Na América do Norte, a igreja metodista teve grande êxito na evangelização do seu povo. Nenhum dirigente da igreja cristã conseguiu tantos seguidores como John Wesley. Então, olha só o quanto Deus pode estar usando a vida de pessoas, né? Desde sempre da história da igreja. Desde sempre. Desde começar pelos discípulos de Jesus, né, pelos apóstolos de Jesus. Homens e mulheres, então, a gente percebe sendo usados por Deus para dar continuidade à história. Quer dizer, a história da igreja tem tudo a ver conosco, porque Deus usa pessoas, usa eu e você para dar sequência a essa história. Então, a gente olha aqui na vida de Wesley, justamente isso, né? Um homem que se dispôs e Deus, então, usou e usou de maneira fantástica, e pessoas se converteram a Cristo. Depois do século X, a igreja e o Estado, o Papa e o Imperador estavam em luta pelo domínio supremo, de modo que o espírito missionário arrefeceu, embora não tenha enfraquecido inteiramente. Então é isso também, né? Um outro detalhe que eu gosto muito de olhar na história, né? Então, nos 10 séculos iniciais da igreja, então a gente viu momentos bons e momentos ruins, e aí a igreja perde, então, a sua referência, mas ela perde sua referência, mas sempre há e sempre vai haver a remanescência. Quando a gente olha para a história e, de repente, olhando para o contexto, e algo nos anima, parece que a coisa vai perder o rumo, vai perder o foco, vai se dissipar na história, vai acabar, né, por causa do seu formato, ou por causa da sua forma de conduzir, né, a igreja. A gente olha com temor para isso, tal, dá um desânimo, né, muitas vezes. Mas, amados, louvado seja Deus, porque a igreja vive. A igreja independe de homens e instituições. Sempre há os remanescentes, sempre há a mão de Deus, né, germinando a semente, e essa semente dando frutos. E assim sempre foi e sempre será até que Cristo venha. Amém? Sempre será. Deus vai continuar usando seus remanescentes. Então, mesmo com esse enfraquecimento da igreja institucional, na Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja estava lá, a igreja não morreu, a igreja estava lá, né? Sementes estavam sendo plantadas e frutos sendo colhidos. A reforma estava interessada no propósito de purificar e reorganizar a igreja antes de expandi-la. Então, a reforma veio de um momento ímpar na história, porque para dar continuidade era preciso parar, era preciso reorganizar a casa, e a reforma veio como esse alento, né? Como essa ferramenta, como esse instrumento de Deus para parar, para reorganizar, para dar novos horizontes à igreja cristã. E isso aconteceu. Em pouco tempo a igreja então se reorganiza no movimento protestante, e aí começa então a investir em missões. Desde 1732, os morávios iniciaram o estabelecimento das missões estrangeiras, enviando Hans Egede à Groenlândia, e logo após a mesma igreja estava trabalhando entre os índios da América do Norte, nas Índias Ocidentais e nos países orientais. Proporcionalmente ao pequeno número de membros em seu país, nenhuma outra denominação sustentou tantas missões como a Igreja Morávia em toda a sua história. Então, 300 anos depois da Reforma Protestante, estava lá
a igreja forte, buscando realmente levar o evangelho a todos os cantos do mundo. E aí, Deus, novamente, enviando homens e mulheres através das instituições, né? E os moráveis foram uma instituição da sua época relevante para a história, investindo em vidas, para que vidas pudessem ouvir o evangelho e serem salvas, alcançadas pela graça de Deus. O fundador da igreja moderna foi Guilherme Carey. Tendo contra si próprio forte oposição, insistiu em enviar missionários ao mundo pagão. Um sermão que pregou em 1792 e que tinha 2 títulos: Empreendei grandes coisas para Deus e esperai grandes coisas de Deus. Foi a causa da organização da Sociedade Missionária Batista e também contribuiu para o envio de Carey para a Índia. Porém, foi acolhido em Serampore, uma colônia dinamarquesa próxima a Calcutá. Então, esse homem aqui, queridos, é maravilhoso ouvir a sua história. Você encontra livros da sua biografia, livros excelentes, onde vê um temor de Deus, onde vê um homem ousado na pregação da palavra, em entender o seu significado como pessoa, como discípulo de Jesus. Esse homem aqui vale a pena realmente você, como eu, John Wesley e todos os outros que nós vimos até agora, vale a pena você investir em ler as suas biografias. Isso com certeza vai estimular muito a sua própria vida. E você vai ver que quando a gente olha para esses homens, a gente olha a nossa insignificância e consegue ter uma dimensão do poder de Deus, né? Nós precisamos ter isso, assim, nós não somos capazes, mas Deus é capaz de nos usar, né? De nos fazer realmente homens e mulheres tementes, sábios, homens e mulheres ousados na pregação, no ensino da palavra de Deus. E esse homem aqui, o Guilherme Carey, esse é um homem usado por Deus. É um homem fraco, no sentido físico, mas um gigante na persuasão, um gigante na coragem, um homem destemido, indo para lugares distantes, como a Índia da sua época, um povo que não conhecia do Evangelho e encarou todas as adversidades em nome de Jesus. Levou muitas pessoas, então, a Cristo. Carey morreu em 1834, reverenciado por todo mundo como o pai de um grande movimento missionário. Quer dizer, nós precisamos de bons exemplos, né? Para que outras pessoas queiram seguir esses exemplos e que Deus possa levantar homens e mulheres para ser esses exemplos nos dias de hoje e que você que está ouvindo essa aula possa ser esse instrumento, possa ser você ser uma pessoa, possa ser você sendo uma pessoa usada por Deus. Essa é a oração, essa é a vontade, esse é o intuito de estarmos falando sobre a história, está ensinando sobre a palavra de Deus, para que Deus, o ensinamento não seja um ensinamento vazio apenas de palavras, apenas teórico, mas que realmente Deus possa estar se manifestando através desse ensinamento na sua vida, na minha vida, para que possamos ser usados para a honra e a glória dele. O movimento missionário na América do Norte teve sua principal inspiração na famosa reunião de oração, que se realizou no Colégio Williams, em Massachusetts, no ano de 1811. Com o resultado dessa reunião, fundou-se a Junta Americana de Comissionados para Missões Estrangeiras, a qual, no princípio, era interdenominacional. Mais tarde, porém, outras igrejas fundaram suas próprias sociedades e a Junta Americana ficou pertencendo às igrejas congregacionais. Outro exemplo, né, isso já na América do Norte, onde pessoas, então, movidas pelo temor de Deus, se reuniram, né, e buscaram, então, a vontade de Deus sobre suas vidas, e Deus, através de uma reunião de oração, né, começou a usar essas pessoas de forma maravilhosa para o grande avivamento da América e da Europa também, na pregação da palavra de Deus. A Junta Americana, inicialmente quatro missionários, a saber, Neil e Haley, a Índia, Judson e Rice, se dirigiram ao Extremo Oriente, mas durante a viagem mudaram de compreensão acerca do batismo nas águas e desligaram-se da Junta Americana. Essa atitude fez com que se organizasse a Sociedade Missionária Batista Americana, e Judson e Rice iniciaram um trabalho missionário na Birmânia. O exemplo dos congregacionais e dos batistas foi seguido também por outras denominações, de modo que depois de alguns anos, cada igreja tinha sua própria junta e seus próprios missionários.
Então, novamente, né, homens e mulheres se dispondo, sendo usados por Deus, e a vida é uma dinâmica, assim, a vida, de repente eles estavam por um rumo, de repente nesse rumo eles estão tem um outro direcionamento, tem uma nova percepção da palavra de Deus, e aí entendem o batismo de outra forma, e aí eles se separam, mas juntos no mesmo corpo, no mesmo ideal de pregar o evangelho, né? E aí, então, da junta americana, temos a Junta Batista, então, a Sociedade Missionária Batista Americana, né? E aí, nós, hoje, como batistas, sabemos disso, conhecemos a Junta de Missões, e até hoje ela funciona para a honra e a glória de Deus, né? O que nós precisamos é conhecer mais e participar mais, ou ser movidos por Deus para que outras iniciativas como essa possam estar acontecendo, né? Então, quando, de repente, uma junta ela não se encaixa mais, mas não se enquadra mais num perfil, pelo que a gente vê na história, não tem nada de desonroso você ser usado para a criação de uma outra forma de instituição, uma outra forma de governo, uma outra forma das coisas acontecerem, né? Uma outra estrutura acontecer. Desde que você seja temente a Deus, desde que não seja fruto de uma divisão, de brigas, de contendas. Se não for dessa forma, Deus irá usar. Não há coerência Deus usando em rachas, em desilusões, em ataques pessoais, essas coisas assim, tá? Só vou dar mais um minutinho aqui. Deixa eu olhar o Meet aqui um pouquinho, se tem alguém querendo entrar. Vou voltar, então, aqui. Eu tenho que dar essas paradas aqui para voltar no Google Meet, tá? Então, nós estamos falando desses exemplos aqui, e novamente colocando aqui a minha percepção, tá, queridos? Então, tudo pode se renovar. Eu acho que há uma necessidade do novo. O novo não significa que você descarta o velho, que você despreze o que já foi feito. Não, pelo contrário. Né? Você pode fazer o novo, começar algo novo, com as boas referências do velho. Né? Tudo aquilo que a história nos mostra, nos deu como resultado, nós podemos usar, e sim, fazer algo novo, né? Fazer algo que ninguém ainda fez, né? Isso demora tempo, isso tem uma demanda de acreditar nisso, na vontade de Deus nessa empreitada, né? nesse sonho, nessa vontade de fazer a obra. Então, não tenha medo do novo, né? O novo é um processo, né? Porque nós estamos acostumados com o que já tem, então fazer algo novo é algo mais demorado, né? Reconstruir, né? Isso leva mais tempo, mas se é da vontade de Deus, se Deus estiver no comando da sua vida, você estiver com a vida em paz, né? Como eu falo para você, não faça nada com contendas, tá? Não faça nada com magoando pessoas, né? Busque a bênção de pessoas, busque a vontade de Deus, busque a bênção de instituições sobre a sua vida, né? Para que você realmente possa estar encarando essa empreitada de Deus na sua vida e fazendo as coisas acontecerem, ok? Dessa forma eu creio, queridos. Atualmente, quase não há país da Terra que não conheça o Evangelho. Escolas cristãs, hospitais, orfanatos e outras instituições filantrópicas estão semeadas em todo o mundo pagão, resultantes da obra missionária. Os gastos anuais das diferentes juntas ascendem a muitos milhões de dólares. Então, queridos, essa engrenagem histórica, ela sempre funcionou. Sempre funcionou. E olhando para esses 500 anos da história do protestantismo no mundo, nós podemos entender que a igreja tomou um outro formato, onde ela não dependeu só de uma instituição, ela foi se criando coisas novas, ela foi germinando novas sementes, e essa vontade de fazer algo para a sociedade. Então, não só se pensava em construir um templo, mas também algo que fosse mais eficaz em termos práticos para a sociedade, como escolas, hospitais, orfanatos,
instituições de filantropia. Então, trazer na bagagem esse tipo de ação é fantástico, assim, isso a gente viu que deu muito certo na história. Grandes instituições hoje, escolares, estudantis, hospitais, grandes obras, né, de assistência social hoje, vêm dessa bagagem de levar algo para o povo, né, para que o povo possa ajudar na vida social desse povo, no dia a dia desse povo. Claro que nós temos que levar o evangelho é fundamental para que haja salvação de almas perdidas, novo alento, essa é a mensagem, as boas novas de Cristo, mas essas boas novas de Cristo podem vir na sua bagagem, essa ação social, né? Eu creio muito nisso, eu creio que esse é o papel da igreja hoje, né? Vivemos numa sociedade carente, no Brasil uma sociedade muito desigual, né? Então nós precisamos de ações eficazes para que vidas possam ser mudadas, transformadas, né? E melhor ainda, as vidas salvas em Cristo Jesus. Mas as duas mãos da igreja, né? Essa vontade de levar o evangelho para que pessoas salvas e essa vontade de levar o alento, né, para o povo, para que o povo tenha uma condição melhor de vida, né, através da educação, através da saúde, através de ações eficazes. Isso faz parte realmente do Evangelho de Cristo. E com certeza Cristo é louvado e engrandecido através dessas ações. Amém? Então, quando a gente olha para esse movimento missionário através dos tempos, principalmente pós-reforma protestante, a gente vê muita ação de Deus. Muitas coisas maravilhosas aconteceram através desse movimento missionário. E até hoje tem acontecido, até hoje Deus tem levantado homens e mulheres para fazer a sua obra, e assim seja, e assim continue. Amém, queridos? Então, essa é a penúltima aula. Na última aula, então, nós estaremos fazendo uma aplicação histórica. Vamos analisar mais essa questão do que tem a ver conosco, essa história, como você se encaixa nessa história do cristianismo. E que Deus possa estar continuando essa história através de nossas vidas, amados. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Que Deus nos use, né? Nos faz fazer parte dessa história, mas nos use como instrumento afiado, como instrumento útil nas suas mãos. Se você assim o deseja, peça a Deus. Creia no poder de Deus sobre a sua vida, sobre a vida da sua igreja. E que essa igreja, que já é vitoriosa, possa estar contando com homens e mulheres para dar continuidade a esse mundo presente, a sua glória e a sua majestade. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós nessa pandemia. Que o Senhor continue derramando da sua graça, da sua misericórdia sobre o nosso povo, né? Lamentamos as mortes, lamentamos as pessoas infectadas, as pessoas que estão padecendo, não só de Covid, mas da sua saúde mesmo, né? Que Deus tenha misericórdia de nós, do seu povo, misericórdia do povo dessa nação também. E essa é a oração que nós fazemos para a honra e a glória dele. Tenha um excelente domingo, que Deus abençoe, uma ótima semana na companhia de Deus. E obrigado por você estar aqui, obrigado por você estar ouvindo, então, essa aula, e eu peço realmente que o Senhor só me use como instrumento de Deus, que esse conteúdo seja para a honra e a glória dele na sua vida. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Uma boa semana.